Porque aquele não entende como é que faz regular. Regula isso. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Valéria Mel, eu sou coordenadora de política regulatória vinculada à Superintendência de Regulação Econômica e Governança Regulatória da Agência Nacional de Mineração e vou atuar como moderadora dessa sessão da reunião participativa número 1 de 2023. Dou boas-vindas a todos que acompanham esta reunião participativa que visa o recebimento de contribuições para o aprimoramento da resolução ANM número 122 de 2022, que dispõe sobre os procedimentos para apuração das infrações, sanções e os valores das multas aplicáveis em decorrência do não cumprimento das obrigações previstas na legislação do setor mineral. Eu informo que esta reunião está sendo gravada e que a gravação será disponibilizada no canal da ANM no YouTube. De início, eu cumprimento a superintendente Inara Oliveira Barbosa, superintendente substituta de Regulação Econômica e Governança Regulatória da ANM, e a convido para a fala inicial de abertura do evento. Obrigada, Valéria. Bom dia a todos. Em nome da ANM, em especial em nome do Superintendente de Regulação Econômica e Governança Regulatória, Yuri Moraes, agradeço a presença de todos. A resolução 122 de 2022 vai fazer agora 2 meses, quase 2 meses de publicação, né? Tendo em vista que ele seguiu todo o processo regulatório até sua publicação, a ANM entendeu a necessidade de realizar novas reuniões participativas e tomar subsídios para aprimoramento da resolução do setor regulado, visto que é uma resolução extensa e com novos parâmetros para aplicações das sanções. Dessa forma, nós estamos realizando 6 reuniões participativas, sendo a última, à tarde de hoje, será aberta ao público. Então, convido a todos a participar dela à tarde. Valéria, não vou me estender muito, Valéria vai fazer um breve histórico de como proceder nessa reunião e como foi o desenvolvimento da normativa. Boa reunião para todos. Valéria, a palavra é sua. Obrigada, Inara. Eu passo agora, então, a leitura dos procedimentos da reunião. Conforme já colocado, a reunião participativa número 1 de 2023, ela visa colher contribuições para o aprimoramento da resolução ANM número 122 de 2022. Para que cada stakeholder possa expor suas contribuições, essa reunião participativa foi estruturada em 6 sessões, sendo 5 restritas a convidados e 1 aberta ao público. A sessão 1 foi direcionada aos escritórios de advocacia atuantes em direito minerário, a sessão 2 foi direcionada ao IBRAM, a sessão 3 foi direcionada à ABPM e à DIMB, que possui atuação voltada à pesquisa mineral, a sessão 4 foi direcionada aos representantes da pequena e média mineração, a Birrochas, a ABAL, a ANEPAC, Anfacer, Sindiestra, Anicer, Abracal e OCB. E esta, que é a sessão 5, ela está direcionada ao setor de água mineral, no qual foram convidadas a BI e a BINAM. A sessão 6, ela é aberta ao público, sendo necessária a inscrição prévia para manifestação oral. As inscrições estiveram abertas até às 18 horas do dia 25. E essa sessão será realizada na tarde de hoje. As contribuições recebidas nessas sessões, elas serão publicizadas por meio de publicação do relatório de reunião participativa e da disponibilização das gravações das reuniões no canal da ANM no YouTube e no Participa. A programação dessa sessão será composta pela apresentação pelo servidor Helder Abel Pache sobre a implementação da resolução ANM número 122 de 2022 e os levantamentos já realizados de aprimoramento da norma. Em seguida, nós abriremos as palavras aos convidados para que possam manifestar-se. Solicitamos que as manifestações se atenham ao tema da reunião, da presente reunião participativa, e que sejam objetivas para permitir a participação dos demais participantes. Ao fazer o uso da palavra, solicito que se apresentem e informem a instituição que representam. Uma última orientação é deixar o microfone desligado até que lhe seja conferida a palavra. Ressalto que para o recebimento de manifestações por escrito, referente ao mesmo tema da presente reunião,
nós temos a tomada de subsídios número 2 de 2022, aberta na plataforma Participa ANM, no período de 20 de dezembro até 2 de fevereiro de 2023. De início, eu gostaria aqui de tecer uma breve contextualização acerca da motivação da presente reunião participativa. A elaboração da resolução ANM número 122 de 2022, que entrou em vigor em 1º de dezembro de 2022, foi motivada pelas alterações promovidas no Código de Mineração e no seu regulamento, por meio da Lei 14.066 de 2020 e dos decretos 10.965 e 11.197 de 2022, que trouxeram novos parâmetros para aplicação de sanções diante da inobservância das obrigações decorrentes da legislação minerária. Objetivou-se com esta resolução estabelecer mecanismos eficazes e proporcionais de enforcement, com vistas a ampliar o grau de conformidade do setor regulado em relação às normas minerárias. A elaboração da norma foi prevista na Agenda Regulatória 2022-2023 e desenvolvida em caráter de urgência devido aos prazos estabelecidos nas normas superiores. A minuta de resolução, então elaborada, foi submetida a processo de participação e controle social na modalidade audiência pública, no período de 1º a 14 de novembro de 2022. Na fase de análise de contribuições, que também foi desenvolvida em prazo exíguo, verificou-se a necessidade de dar continuidade ao diálogo com o setor regulado, com vistas à identificação da necessidade de eventuais ajustes e aprimoramentos da resolução. O artigo 68 da resolução estabeleceu também um fator redutor de 60% dos valores das multas aplicáveis a infrações consideradas de menor nível de gravidade, pelo período de até 6 meses, ou seja, até dia 31 de maio. Nossa expectativa neste momento é que o setor possa apresentar contribuições efetivas, baseadas em dados técnicos, e apresentar alternativas viáveis de melhoria do regulamento editado. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica para subsidiar a tomada de decisão pela diretoria colegiada. Feita essa contextualização, eu passo a palavra para o servidor Helder Abel Paste, coordenador de fiscalização da atividade mineral da Superintendência de Fiscalização. Bom dia, Helder. Bom dia, Valéria, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Vou colocar aqui minha apresentação. É uma apresentação que a gente está fazendo o mesmo material, a gente está apresentando em todas as sessões. É só uma revisão do que já foi discutido e visto nos últimos meses e com alguns pontos que a gente já percebeu que dá para fazer as melhorias e ajustes necessários. Não vou me estender muito, quero ser breve aqui, mas vamos lá. Bom, a finalidade do processo sancionador dessa resolução é balizar e respaldar a atuação da agência em busca de melhoria de conformidade do setor. Os grandes catalisadores para essas mudanças que a gente implementou na resolução foram os acidentes com barragens de mineração, principalmente, que resultaram em grandes alterações no Código de Mineração, na Política Nacional de Segurança de Barragens. Com isso se trouxe novas penalidades, né, novas sanções para o setor regulado e novos limites para as multas. Aí, em 2022, houve as alterações no regulamento para suportar esses ajustes na lei, e o regulamento delegou para a agência fazer a regulamentação das sanções, mas também esse regulamento definiu critérios e parâmetros para estabelecer o valor das multas, né, que devem ser seguidos pela agência. Essa nova realidade, quando a gente junta o Código de Águas, Código de Mineração, Lei do Licenciamento, PNSB, Lei da PLG e outros regramentos, a gente chega a um conjunto de aproximadamente 11 sanções, e quando se trata de multas, elas podem chegar até um valor de R$1 bilhão, a depender da situação. As atividades ao longo de 2022, para produzir a resolução, elas começaram pouco depois da publicação do decreto. Então, aqui em laranja, a gente tem o decreto presidencial que regulamentou, que alterou o regulamento do Código, né, e incorporou as modificações da lei. A gente tem ações do GT em verde, que foram feitas ao longo desse período, diligências da diretoria da ANM junto ao Ministério de Minas e Energia e Casa Civil, aqui em azul.
um novo decreto lá em setembro e as interações com o setor regulado e a sociedade em geral que ocorreram aqui em novembro, que estão nesse tom lilás. O PAS, que é o processo administrativo sancionador, ele trata de procedimentos e prazos para lavratura, comunicação e contestação das infrações, tem a lista das sanções e tem a indicação das obrigações que estão previstas em leis, decretos, portarias, e que, uma vez descumpridas essas obrigações, quais são as sanções a que o regulado está sujeito. Com relação a prazo, o prazo ele começa a contar para a manifestação do regulado a partir da data de ciência. A gente listou algumas possibilidades de comunicação com o agente regulado e isso está previsto na resolução. Uma vez que é dada a ciência, o prazo é de 20 dias para apresentar a defesa do recurso. Esse prazo foi padronizado para todas as comunicações referentes às sanções. Isso vai ser feito sempre num processo administrativo sancionador, a parte do processo chamado minerário, de maneira que o minerário não seja poluído, fique confuso com muitos documentos, e que ele trate só das questões técnicas, e a gente trata as penalizações e outras discussões em processo separado. Algumas das medidas que existem, né, de sanções: suspensão, embargo, apreensão e demolição, sendo que esses dois últimos dependem de instrução normativa. Tem também a interdição, que é específico para água mineral, está previsto no Código de Águas como uma sanção. E temos as medidas pecuniárias, multa e multa diária. A multa diária, ela é associada ao descumprimento de uma dessas medidas cautelares ou quando está previsto num ofício de exigência ou numa notificação que o seu descumprimento resultará em multa diária, e que o valor que é estipulado na resolução, conforme a base de cálculo. Bom, e para as multas, a gente tem 6 critérios definidos no decreto 9.406, que tem que ser levados em conta para compor, né, a multa. E aí, então, um resumo dos fluxos de trabalho para aplicação de sanção. A gente tem uma identificação de não conformidade por parte do agente fiscal. Ele identifica a inconformidade e identifica qual é o processo ou o empreendimento em que isso aconteceu, e a partir daí a gente vai para uma parte já automatizada, sem necessidade de interação humana ou com baixíssima necessidade de interação humana, até para evitar discricionariedade ou alterações e discrepâncias. Então a gente passa para um sistema que vai identificar a fase do processo, vai identificar a empresa. Se for uma sanção pecuniária, ele vai buscar nas bases de referência como calcular a base de cálculo, Cadastro Mineiro, RAL ou base da CEFEM. Vai identificar agravos e atenuantes, se houver nas bases de dados, ou no caso de dano, se o agente fiscal informou dano. O próprio sistema calcula o valor da multa a partir da base de cálculo e dos parâmetros setados e gera o processo sancionador. Instrui automaticamente um processo com os dados essenciais. Caso não seja multa, uma vez identificado aqui, né, identificou a conformidade, identificou qual é o agente regulado, já passa direto para essa fase de instrução do processo. Para exemplificar, a gente disponibilizou essa planilha tanto no SEI, no processo SEI, que trata da resolução, quanto no sistema Participa. O que a gente está falando é o técnico da agência vai identificar qual é a infração, e a partir da identificação da infração, o próprio sistema vai dizer qual é a gravidade, qual é o grupo, se for no caso de multa, ou quais são as outras infrações, o tipo de infração que está sujeito de acordo com a descrição da infração. Em relação às multas, a gente tem 3 possibilidades aqui, 3 diferentes equações. Na verdade, a fórmula básica é a mesma, mudam alguns parâmetros. Então, quando a gente estiver falando de grupo 2 das sanções, que são as de pesquisa, tem um percentual de base de cálculo,
A base de cálculo em si é o valor de orçamento e existe um fator de gravidade. Então, eu multiplico esses elementos, depois eu adiciono agravantes, retiro atenuantes e, eventualmente, incidência. Quando a gente estiver falando de produção, lavra ou barragem, né, o pessoal que está na atividade, já executando a atividade de lavra, percentual de base de cálculo é um outro percentual diferente desse da pesquisa, e a base de cálculo é o valor da produção mineral, que é diferente do VOP. Tem um outro fator de gravidade, mas a lógica é a mesma, multiplica eles, adiciona agravantes, reduz atenuantes, eventualmente reincidência. E se a gente estiver falando de CEFEM, está previsto em lei os valores, a dívida de CEFEM, então é o valor apurado, vai ser a base de cálculo, e tem um percentual já também previsto em lei, que é ou 20% ou 30%. Então, aqui é uma tabela que consta nesse arquivo Excel que a gente disponibilizou, então, para diferentes grupos de multa, que estão lá no artigo 21, se eu não me engano. A gente vai ter, de acordo com esse grupo, diferentes gravidades, e de acordo com o grupo também a gente tem qual é a base de cálculo que é utilizada, se é valor apurado, se é VOP, VPM, e tem os percentuais dessa base que são utilizados como referência, e, eventualmente, fator de gravidade, que não se aplica aqui aos dois primeiros, se aplica aos demais. Sendo que o fator de gravidade para VOP, né, para pesquisa, é diferente do fator de gravidade para lavra, dos grupos 3 a 8. Então, aqui para a gente ter uma ideia de como é a distribuição do mercado, quando a gente olha só alvarás de pesquisa e soma os orçamentos de cada CNPJ para seus títulos ativos, a gente tem essa distribuição aqui. Ela é mais ou menos uma distribuição gaussiana, mais ou menos normal, né? Quase isso, está uma aproximação. Quando a gente olha a parte de produção, de quem já está produzindo, a gente tem uma distribuição um pouco diferente, concentrando, então, empresas, 90% do mercado abaixo de 5 milhões de reais por ano de valor da produção, e uma parte menor acima, sendo que 96% é abaixo de 25 milhões por ano. E aqui, quando a gente olha, a gente tem, no caso da pesquisa, né, voltando no slide, a gente tem mais de 80%, se a gente pegar Pareto, abaixo aqui de talvez 400, 500 mil, mas abaixo de 1 milhão com certeza, né? Então, a maior parte, somando todos os alvarás de cada CNPJ, a maior parte tem valores de orçamento abaixo de 1 milhão. Bom, e aí a gente fez algumas verificações já na resolução, algumas constatações ou de necessidade de mudança, de melhoria, a partir das discussões internas e da sistematização que a gente está tentando fazer da resolução, da automatização dos processos de trabalho. A gente viu que a necessidade de ajustar a redação do inciso 1º do artigo 56 para falar do valor apurado de CEFEM. Em relação ao valor de orçamento da pesquisa, a gente está entendendo que tratar de alvarás vigentes é melhor do que tratar alvarás ativos, porque às vezes o relatório final já foi entregue, ou o título está caducado, mas ele ainda consta no sistema como ativo, e a gente vai acabar utilizando esse orçamento de uma maneira equivocada. Então, a gente está tentando partir para alvarás vigentes. E aí, a lógica de sistema está sendo construída assim, e isso vai necessitar um ajuste no texto da resolução. A gente também identificou a necessidade de incluir sanções para a resolução 68, que é do plano de fechamento de mina, que, por falha nossa, ela não consta no rol lá do anexo 4. A gente fez a discussão, no início ela está entre os artigos iniciais, depois a gente decidiu passar todo esse conteúdo para os anexos e acabamos deixando de fora na versão final.
a portaria 231 e a 374, que na verdade já está sendo atualizada, então a própria atualização da 374, além da 231, que tratam de obrigações para água mineral, isso vai ser incluído também nas próximas revisões, e a resolução 06, que trata de estruturas de mineração, que também a gente identificou que não constam ali. As resoluções e portarias aqui estabelecem obrigações, estabelecem sanções, mas a gente não listou na resolução 122. Então, para que fique o conteúdo completo da resolução 122, a gente vai trazer esses textos. Só mais um aspecto, vou retornando aqui nos gráficos. Para situações em que a gente não conseguir determinar um VOP ou um VPM para aquele empreendedor no momento de aplicar uma sanção, a gente está estudando a possibilidade de pegar o acumulado da curva aqui, pegar os 50%, ou seja, a mediana de distribuição do setor para aquele empreendedor que eu não sei o quanto ele produziu, qual é o orçamento dele. Já que a gente não tem a informação, a gente arbitra, tem a previsão na própria resolução desse arbitramento, a gente arbitraria aqui na mediana, tanto para VOP quanto para VPM, de maneira que pudesse se aplicar a sanção, a multa, mesmo para os empreendedores que a gente desconhece o real valor de produção ou de orçamento. É isso, muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra para Valéria. Obrigada, Ellen. Obrigada pela apresentação, pelos esclarecimentos. Então, feita a apresentação, eu abro a palavra aqui aos participantes. Eu ressalto que essas rodadas têm sido muito enriquecedor para a ANM, ouvir de cada setor qual é a leitura que eles estão fazendo desse novo regulamento e quais são as propostas de aprimoramento que cada setor, cada entidade está nos trazendo. Eu vejo aqui que a gente está com o senhor Antônio Carlos, representando a Benam, o senhor Arthur Santana, representando a BIR, certo? E quem aberta a palavra para vocês. Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, nós agradecemos o convite para a participação dessa reunião. É muito importante esse diálogo constante com o setor produtivo, é muito enriquecedor para os dois lados, inclusive. Aqui da nossa parte, nós não temos nenhuma contribuição específica ao texto. As nossas instâncias internas, a gente não recebeu nenhuma sugestão específica, mas a gente gostaria de manter esse canal aberto, porque assim como qualquer norma jurídica, ela precisa de um tempo de adaptação e a partir desse tempo de adaptação que a gente consegue entender o que funciona ali especificamente no caso concreto ou não. Acho que o único ponto aí de destaque seria justamente isso, de ter acredito que já tenha, mas apenas reforçar essa necessidade de um aprimoramento constante aí com o passar do tempo. Não sei quanto tempo seria necessário para a agência avaliar isso, mas deixar apenas essa porta aberta, porque a aplicação prática da norma ali é a forma mais fácil da gente poder entender o que precisa ser aprimorado ou não. Da minha parte, é exclusivamente isso, que o nosso setor ele reconhece o esforço da agência, a qualidade técnica dessa nova norma, ela entra aí digamos assim, no esforço conjunto da agência de deixar mais clara, de tornar mais simples toda essa legislação mineral, que pelo menos até hoje em dia, ela é muito esparsa, há uma necessidade de concentração, de sistematização, e esse trabalho é muito importante da agência, então nós reforçamos isso. E, mais uma vez, agradecemos aqui o convite. Muito obrigado. Obrigada, Arthur. Obrigada pela ABI, por participar aqui desse momento. E trazer a sua visão, né? Porque trazer a informação de que o setor não trouxe críticas ainda é uma visão importante para a gente, que quer dizer que a norma está bem recepcionada, ela está atendendo aos anseios do setor. Obrigada. Passo então a palavra ao senhor Antônio Carlos, que está aqui representando a Binam. Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação. A Binam agradece a abertura do canal que a ANM tem implementado
para a gente tentar construir uma resolução equilibrada, justa, né? Reitero aí as palavras do Arthur sobre essa questão de unificar, né, uma única norma aí todas essas sanções, facilitando a vida do empreendedor. Eu teria uma dúvida para o Helder. As alterações, Helder, aquele do artigo 56, já são frutos dessas discussões que vêm sendo implementadas, isso já é um consenso da ANM, a questão ali do valor da CEFEM? Isso, posso responder já, Valéria? Sim. Assim, a gente identificou um erro, uma dificuldade na redação mesmo. Não está mudando base de cálculo, não está mexendo na lógica que estava estabelecida. É mais para melhoria da compreensão do texto, naquele inciso primeiro. E aí, assim, isso está definido em lei, né? Quando há uma auditoria e é apurada uma dívida de CEFEM, a multa é baseada no valor apurado da dívida. E aí tem duas situações diferentes de forma de apuração e conforme a forma de apuração resulta em uma alíquota de 20% ou 30% dessa dívida. Isso está estabelecido na Lei 8.001, se eu não me engano, né, Zé Antônio? O Zé me ajuda aqui, o Zé que é... Mas é Não, isso, é previsão da lei, da sempre. Lei Salvo 8.001, engano, é né? 8.001, né? É isso, Certo. tá? E, Então, assim, a gente quer deixar a redação mais palatável, mais fácil para compreensão, mas a gente não está mudando a regra, porque a regra veio da lei, tá? tá. Em relação à questão da água mineral ali do plano de fechamento de mina, isso vai ser incluído de uma forma provisória, não, digo antecipada, para a gente poder analisar, ou já vai ser o produto final? Então, o que que acontece? A Resolução 68, a Portaria 374 e a 06 de 2019 e a outra é a 231, é isso, Valério? E 231 231? de 2008. Ela já tem lá obrigações estabelecidas e aí o que a gente precisa é só deixar explícito nessa Resolução 122 quais serão as sanções para quem descumprir aquelas obrigações. A gente fez a discussão e o conteúdo, a gente falhou em levar o conteúdo para dentro do texto, né? Foi uma falha interna Uhum. no momento do fechamento dos textos. Agora a gente vai fazer uma discussão depois de fechada a tomada de subsídio, para Uhum. decidir junto com a regulação como que a gente vai promover essas alterações. Se a gente já faz as alterações desses trechos, digamos assim, identificamos falhas, vamos já publicar isso, enquanto a gente ainda absorve e analisa todas as contribuições, ou se vamos esperar o procedimento todo, que aí pode ter uma demora maior para chegar para o setor. Mas Entendi. agora eu não consigo te dizer assim, a gente já vai disponibilizar, já Tá. vai atualizar a norma. A gente ainda Porque vai ter que seria fazer esse alinhamento. interessante para a Binam poder até Tá. opinar de uma forma mais precisa, Sim. se for possível, se vocês conseguirem abrir para a Binam antes, para ela Uhum. poder contribuir até de uma forma mais efetiva, aí eu Tá. agradeceria. E assim, eu não vou me esticar muito, não. Eu já tenho acompanhado o trabalho de vocês, hercúleo, vocês estão recolhendo informações, ouvindo todo mundo, e eu percebo que algumas ponderações do setor vêm sendo repetidas, a questão das referências lá do VPM, do VAP. Uhum. Eu tinha aqui, eu acredito que já devem ter comentado também, só para título de ajuda. Acho que o artigo 58 ele fala dos agravantes, mas acho que ele não trouxe detalhadamente os atenuantes. Uhum. E também no artigo 59 tem uma questão lá da redução da multa também. Acredito que o inciso 1 e o inciso 2 talvez poderiam ser melhor equilibrados ali para ter uma sanção mais proporcional. Uhum.
embora venha com uma redução ali, um redutor, né? Sim. Da nossa parte é isso, só salientando que, se for possível, abrir antes para a gente essa questão do fechamento de mina e para a Binance poder se contribuir de uma forma mais precisa. Mas, de resto, eu agradeço ao ANM, ao corpo técnico, que tem feito um trabalho aí muito, muito legal, muito bacana no aprimoramento dessa norma importante para o setor. Eu agradeço, viu? Bom dia a todos. Obrigada, senhor Antônio Carlos. Aí, agradeço ao senhor, agradeço a Benan pela contribuição. E esse processo aí de revisão, a primeira rodada aqui de debate com o setor está sendo feita agora. A gente ainda vai avaliar se a gente, porque quando a gente recebe a contribuição, a gente já pode analisar direto e promover alteração. A gente não tem a necessidade de passar por novas rodadas de participação se a gente não estiver criando novas obrigações. Nesse caso aqui, a gente vai estar esclarecendo uma obrigação que já existe na outra norma. Então, fica o espaço aberto aí, caso vocês já queiram trazer sugestões de onde vocês acham que essas obrigações deveriam ser encaixadas na 122, e oportunamente a gente vai avaliar aí se houver algum impacto maior para o setor, se será necessário, sim, essa nova rodada, e a gente de antemão já agradece a disponibilidade de vocês para continuar colaborando nesse processo. Obrigado. Certo? Então, Obrigado. Questão se algum colega aqui quer trazer manifestações, trazer colaboração, algum comentário, se a gente já pode encaminhar aí para o encerramento da sessão. Bom, não havendo, eu agradeço mais uma vez aqui a presença de todos. Eu ressalto aqui que a gente conta com a participação da BIR, da BINAM, caso tenham alguma sugestão de aprimoramento, que as apresente na tomada do subsídio número 2 de 2022, que está disponível no Participa até o próximo dia 2 de fevereiro. A ideia com essa resolução e com esse aprimoramento é induzir uma mudança de comportamento do setor para evitar o cometimento de infrações da legislação minerária e, assim, alcançar a conformidade do setor, né, para gerar riqueza, bem-estar e o reconhecimento da sociedade dos benefícios que a mineração dá para a sociedade. Eu agradeço em especial a equipe da SRG, que está prestando apoio necessário para a realização dessa série de sessões de reunião participativa. Aqui temos a Karen Pires, temos contato com o apoio da Isabel Torres, da Juscelia Pereira, da Maria Tereza Duque e da Andréa Mendes. Então, muito obrigada, equipe, muito obrigada a BIR, muito obrigada a Binam pelas contribuições. E fica encerrada a sessão. Tenham todos um bom dia. Obrigado, Bom dia a Bom todos. dia, abraço a Obrigado. todos. Um ótimo dia a todos. Obrigada pela presença, pessoal. Parabéns Bom pelo dia. trabalho. Obrigado. Até mais. Obrigado, tchau. Tchau. Tchau, tchau.